Olá, está começando o Café Filosófico, um programa que leva a você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com o professor José Sávio Araújo, do Departamento de Artes, do curso de Teatro. Bem-vindo, Sávio. Olá, Fred. É um prazer receber você, porque a gente já tinha marcado essa conversa desde antes da greve e só agora que a gente consegue trazer você aqui. E hoje exatamente para falar de blues e performance, quer dizer, você está aqui acompanhado e está com o Zé Smith e a banda Fela, Banda de Fela, não é isso? Band Fela. Presente para o pessoal, para a gente aqui. Os Felas Rafael Alves e Eri Araújo. Bem-vindos e obrigado porque realmente a gente conseguir mobilizar isso tudo no meio do semestre, eu imagino que é uma coisa complicada. A gente é que agradece, Fred. Imagina, eu queria começar conversando um pouco sobre o que é, digamos assim, desde o ponto de vista do teatro, o que seria essa coisa da performance. Então, Fred, esse é um termo que tem centenas de acepções, né? Desde a acepção mais literal, associada à perspectiva do desempenho, como a questão da performance, a arte, a cultural performance, enfim, é um termo realmente que traz muitas e muitas concepções. Eu trabalho com a performance numa perspectiva de uma configuração do sujeito frente ao seu mundo, né? Uma ação que você desempenha, não enquanto personagem. Às vezes as pessoas me perguntam, o que é o Zé Smith? Para evitar maiores delongas, eu digo, não, é um personagem. Mas na verdade não é um personagem, sou eu mesmo, nessa configuração. José é meu nome, né? Que é Zé é a contração de José, e Smith é meu apelido de adolescência. Todos os meus amigos lá do Matatu de Brotas que conviveram comigo em Salvador, onde eu me criei dos 12 aos 13 anos, me conhecem por Smith. Então, na verdade, aqui diante de você está o Sávio na configuração Zé Smith, e que usa o blues como uma forma de sintetizar essa relação que a gente vai poder conversar um pouco. Tem algo na performance que é muito contemporâneo, que é essa ideia, e talvez algo até místico, que é essa coisa da transitoriedade, né, de um caráter efêmero que a performance tem, diante de uma arte pesada, né, que se coloca, diante de que se situa em meio ao mundo, né? Como é que você vê essa ideia da... Por exemplo, a diferença entre as convenções do teatro e os códigos da performance, né? Um código não necessariamente é uma convenção. Muitas vezes no teatro, a gente, por uma questão de coletividade, a gente é obrigado a estabelecer uma formalidade de convenções que, na verdade, cada vez mais o teatro na contemporaneidade vem se contaminando com a influência da performance, se tornando mais flexível em relação à narratividade, em relação a estar em cena enquanto personagem. Então, tem uma amiga minha, colega lá do Departamento de Artes, professora Nária Ciotti, que ela tem uma frase ótima. Ela diz, quando os jesuítas chegaram com o teatro, os índios já faziam performance há muito tempo. Então, eu adoro essa frase, porque realmente a performance, ela oxigena o teatro e traz ao teatro elementos que, na contemporaneidade, são muito bem-vindos. Sem dúvida. Agora, o blues é uma escolha pessoal tua, né, como forma, você começou a falar sobre isso. Gostaria que você apresentasse um pouquinho a história para o pessoal que está em casa, do que é o blues, qual é a origem, digamos, um pouquinho da história disso para... Então, o blues ele, tem uma origem no sul dos Estados Unidos, né? Basicamente configurado pelos os negros que trabalhavam nas plantações de algodão. Então, ele é uma música que está associada a situações de prática de trabalho, práticas religiosas, e ela, essencialmente, é uma música de narratividade, de afirmação, do estabelecimento de um pertencimento a um determinado grupo, a uma memória. E, aos poucos, essa música vai se transformando e vai se diversificando. Em torno do blues existe uma mitologia enorme, né? Existe a mitologia, por exemplo, do virtuosismo instrumental, né? Existem vários instrumentos associados ao blues. A guitarra e o violão talvez sejam os mais populares, mas existem bluesmen especializados em gaita, outros em piano, como é o caso do Ray Charles, enfim. Mas em torno do violão cresceu o mito de Robert Johnson. E Robert Johnson, sobre ele, havia a lenda de que ele teria feito um pacto com o diabo para tocar muito bem. E esses mitos do blues, eles vão fazendo parte, né, de toda a mística que envolve esse gênero.
Gradativamente, o blues vai se espalhando pelos Estados Unidos. Mas o começo você está situando na época da depressão, nos 20, 30, mas... Isso, até antes disso, né? Existem historiadores, inclusive, que identificam matrizes sonoras da migração irlandesa no blues. Aquele filme Gangues de Nova York, do Martin Scorsese, na sua trilha sonora, traz algumas matrizes sonoras que depois vão ser identificadas como presentes também na sonoridade do blues. E essa difusão do blues nos Estados Unidos vai aparecer concomitantemente ao surgimento da indústria fonográfica. Então, na medida em que as pessoas começam a gravar seus discos naqueles acetatos de bolachão de 78 rotações, né? Os primeiros a fazerem isso, Robert Johnson, Led Belly e outros, eles começam, inclusive, a encontrar uma fonte de renda e encontrar um espaço de dignificação naquela situação de segregação em que eles se encontravam. Então, porque a gente está falando nesse momento, digamos assim, você está falando de um negro que vive no sul dos Estados Unidos, portanto, sofre um preconceito, a segregação racial tremenda, ao mesmo tempo uma classe social muito baixa, e que encontra nesse ritmo, nessa narratividade, uma forma, como você acabou de indicar, de dignificar-se, né? De algum modo, parece que a música concede isso ao homem, né? Exatamente. E não só o destaque, ao colocar-se em narratividade, você estabelece uma perspectiva de dignificação, porque você destaca aquele sujeito enquanto a sua particularidade e também o seu pertencimento, e ao mesmo tempo, quando isso sai do espaço das práticas de trabalho, daquela ambiência cotidiana, e vai ganhar o mainstream do espetáculo, né, através da venda de discos e, consequentemente, o circuito de shows, que as pessoas vendiam os discos, mas, ao mesmo tempo, associado a isso, como se faz até hoje, tinha a prática de fazer as apresentações com os empresários. A preocupação dos músicos sempre era se apresentar de maneira impecável. Então, o meu figurino e o figurino do Bunny Fellas, a gente procura homenagear esse momento do blues em que os negros procuravam sempre se apresentar de paletó e gravata, de uma maneira muito bem apresentável, né? Porque isso aí é uma forma de você dizer assim, olha, nós somos cidadãos dignos de respeito. Uhum. Então, essa coisa do blues como um lamento, mas também, ao mesmo tempo, como superação e libertação. Isso que eu acho muito interessante na coisa, porque, para além dos Robert Johnsons, que fizeram sucesso, gravaram um disco, imagino que o blues também está presente, de certa forma, um modo cotidiano, uma via de escape, talvez. Naquele momento em que a pessoa está ali com a sua gaita, com o seu violão, parece que se dá o livre. Eu concordo com você. Inclusive, no meu caso, eu acabei... sempre gostei muito do blues, mas aí também tem o caso da minha angústia enquanto sujeito no mundo e os papéis sociais que, de alguma maneira, me colocam numa situação da qual eu desejo transgredir, subverter. Eu sou um professor universitário, já exerço a minha função há mais de 12 anos nessa instituição, então eu sou um indivíduo sobre o qual já se tem uma expectativa. E, de repente, construir uma outra alternativa de configuração performática, como o do Zé Smith, me permite me libertar desse contexto, do contexto da academia, do contexto dessa produtividade ao qual nós estamos submetidos cotidianamente no nosso trabalho, e buscar um outro tipo de existência, não escapista, no sentido de que é meramente voltada para o entretenimento, mas sim como recuperação de traços de memória da minha própria biografia, assim como isso acontece nas outras... Uma ressignificação mesmo, né? É interessante que você possa fazer isso, já que ainda o blues ainda se preste a isso, né? E o blues, ele tem uma característica, além da narratividade, também a subjetividade, que ela reside na particularidade de cada músico. O blues, me permita dar um exemplo aqui, musicalmente falando, ele tem uma estrutura muito simples. Ele é composto basicamente de 3 acordes.
essa estrutura ela vai aparecer, se ela for mais acelerada, ela vai acabar gerando rhythm and blues, e o rhythm and blues foi desembocar no rock and roll, o rock and roll teve, por sua vez, as variantes. Então o blues é uma música... Você dizia que é uma matriz cultural, é uma matriz muito forte, do século né? XX. E dentro dessa estrutura, que é aparentemente muito simples, cada músico se notabiliza pela sua capacidade original de improvisar aqui dentro. Então, a partir dessa mesma estrutura, eu posso... me permita fazer uma improvisação. Pois, por favor. Cada um vai brincar com essa estrutura de acordo com o seu virtuosismo dentro do instrumento, a sua dedicação. Essa escala na qual eu brinquei aqui agora, que é chamada escala pentatônica, inclusive existem passagens de notas, como as famosas blue notes. Essa nota aqui é uma nota de passagem, que é bem característica do blues, que dá essa sonoridade estranha. Então, a escala pentatônica, a blue note, essa estrutura de 3 acordes, essa composição narrativa, tudo isso vai dando ao blues os seus traços de personalidade de acordo com cada artista e vai construindo essa tradição, que vai se diversificando de acordo com cada região e com as trocas que o blues estabelece nos lugares onde ele aporta. E a impressão que dá é que é um estilo que ele acaba promovendo, fomenta essa coisa do improviso, né? Sim, sim. Assim como a narratividade, ou a narração da existência de cada um também é própria de cada um, né? No meu caso, eu comecei a desenvolver esse trabalho em 2014, inclusive você presenciou isso, né, na inauguração do Espaço Cultural A Boca, no bairro da Ribeira. A inauguração da Boca em 2014 me tocou profundamente. Primeiro porque foi uma iniciativa de ex-alunos do nosso departamento, né, jovens que se lançaram no desafio de criar o seu próprio espaço dedicado ao teatro, que é uma arte muito difícil de viabilizar economicamente. Então, a partir daquele momento, eu me sentia movido a querer retribuir aquele gesto com alguma coisa, um presente. O que eu posso dar para esses jovens? Aí eu resolvi criar uma performance onde eu seria um bluesman na calçada da Ribeira ali, fazendo minha improvisação e tocando nos entreatos, entre uma cena e outra. E aí surgiu o Smith Blues, né? Depois eu comecei a pensar sobre essa questão da minha matriz cultural nordestina. Vamos botar o Zé aí, né? Afinal de contas, sou nordestino, tem que ter o Zé. E aí, mais recentemente, quando eu me reuni com os companheiros do Band Fela, aí surgiu a ideia do Zé Smith e Band Fela. Então, o fato de ser na Ribeira, que é um bairro com o qual eu guardo uma relação de pertencimento muito forte, porque eu atuei muito na Ribeira nos anos 90 como produtor cultural, fazendo shows de música. A Ribeira é um lugar de narrativas, de tradição na nossa cidade, uma cidade tão violentada pela caracterização do espaço urbano e essa ideia de onde é que está o centro da cidade hoje. A gente não sabe mais, os shopping centers, de certa forma, subverteram essa noção de identidade da cidade, tudo é feito de maneira artificial. Então o bairro da Ribeira é muito significativo por essa memória para mim, e aí esse espaço me inspirou a criar. Então o Zé Smith é uma narrativa que surge inspirada por esse espaço, da angústia do sujeito no âmbito acadêmico, que quer encontrar uma outra forma de configurar-se perante o seu grupo social, e ao mesmo tempo de inserir isso dentro de um espaço que reflete a memória do lugar onde habita. Uhum. Você comentava, ou ao menos eu li alguma coisa que você escreveu, essa ideia de pensar que o blues carrega algo de trágico, até no sentido grego do termo, como um certo movimento de expiação, desse temor pela existência. Você encontra isso também? Quer dizer, como é que você vê esse caráter trágico que você aponta no blues? O caráter trágico, ele tem vários entendimentos. Um dos entendimentos do caráter trágico, na acepção mais clássica, é o conflito da nossa existência diante do mundo, né? Para os gregos
clássicos, você vai ter a relação do sujeito com o seu próprio destino, né? Eu sou o agente da minha história ou sou um joguete na mão dos desejos dos deuses? Esse conflito vai mobilizando aos poucos variantes dessas dramaturgias para outras vertentes do teatro, mas hoje, para mim, o fato de me levar a pensar a minha condição no mundo e a minha narratividade me leva a fazer músicas como, por exemplo, Zé Smith, A Saga, que é uma música em que tem 6 estrofes, em que eu conto um pouco a minha história de vida. Você vai tocar pra gente? Posso tocar só um pedacinho, porque ela é grande pra caramba, Tá. então eu vou dizer só um pedaço. O calendário lá em casa um dia desse marcava 1962, pelas pernas de manhã olhei pro mundo e pensei, aí galera, cheguei. Meu pai olhava para mim um tanto desconfiado, será artista ou viado? Me penduraram pra dormir num armador na parede, eu só dormia de rede. Em Ceará a gente era tão feliz sem saber, até que os militares resolveram descer o cacete. Fumaça e chumbo sufocavam os pulmões do Brasil. 1972, pela goela da nação a ditadura se impôs. No bucho feijão com arroz, e eu voava pelas ruas do meu bairro montando minha Monarca Tigrão. Até que uma menina linda de nome Cristiane roubasse meu coração. Primeiro beijo, gente, só rangia dente com dente. Só Deus sabe como eu tava apaixonado, contente, bobão. De repente olhei pro quadro da escola. 1982, já era tempo de fazer o tal do vestibular, mas só fazia sonhar. Cheguei no Salvador, Bahia, aprendi violão e mergulhei na paixão, imaginando ser um astro da canção popular. Eu só fazia sonhar, mas todo sonho um dia acaba e já passava das 6. Levanta aí, sorri pra foto do crachá de funcionário do mês. E aí a música segue, depois falando da minha passagem aqui por Natal, voando na velocidade do sol, 1992, e pegue tempo, e pegue aula, e pegue investimento. Cadê o diploma, elemento? Porque eu vinha naquele percurso de muitos estudantes aqui passam, né? Começo com química, depois vou para o teatro, levo muito mais tempo para me graduar do que a maioria. Até passar pelo momento em que eu constituo família, até chegar, a música se encerra com uma projeção para o futuro, né? Que ela se encerra assim. Vamos lá. 1, 2. Vixe Maria, roda, gira, o tempo nunca parou. 3.502. Virei farinha, pó de osso num buraco qualquer. Sem com cabeça nem pé. Um fragmento de memória no universo sem fim. Quem vai se lembrar de mim? Será que tem algum ouvido ouvindo música lá? Nesse futuro lugar. Por isso agora vou cantar meu blues a plenos pulmões. Com sua licença lhe apresento Zé Smith, um bando fela da mãe. Muito bom. Mas sabe, falando do destino e voltando a esse tema da questão dessa tragédia, no fim, assim, é o homem como agente histórico que tem que se enfrentar ao seu destino. Mas nas tragédias mesmo, esse destino vai acontecer apesar de qualquer vontade ou empenho do homem em burlá-lo, né? O que gera atenção é exatamente o conflito que se estabelece entre a intenção de agir e as contingências que vão se opor a esse desejo de agir. Contingências muitas vezes ocultas, né? Exato, né? Numa perspectiva materialista histórica, você vai dizer que essas contingências são resultado das relações sociais e econômicas. Numa perspectiva espiritualista, você vai atribuir isso a um plano superior. Mas, enfim, sempre essa tensão vai se estabelecer de como você se percebe no mundo, né? Mas pensado como lugar, né, que a gente está dizendo assim, de fato, a pessoa na música, ela consegue se autodignificar, se ressignificar. Você acha que isso também poderia ser entendido em outras músicas? Por exemplo, eu penso no samba, que é a coisa mais brasileira, assim, né? E o samba parece uma coisa muito alegre, mas quem me vê sorrindo não sabe, né? Então há uma tristeza por trás. Eu queria saber se também tem esse sentido de criar-se lugares que a música propicia, esses lugares de libertação, né? Exatamente. E é interessante isso que você está lembrando, porque essa matriz do blues vai ser muito forte na minha formação. Primeiro que eu não tive essa vivência da cultura chamada cultura de raiz, né? Eu sempre fui uma criança que cresci em ambientes urbanos. Cresci em Fortaleza,
no período da ditadura militar, em que, em geral, as manifestações culturais eram mantidas sob muita vigília, né? E que, portanto, o que sobrava para a gente, aquilo que a televisão que estava se instalando naquele momento tinha a oferecer. E, para mim, quanto criança, na frente da televisão, os desenhos animados tiveram uma importância muito grande, porque se você for pegar a trilha sonora de Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, esses filmes dos anos 50, basicamente é jazz, blues, e são músicos da melhor qualidade. Então, ali nas minhas tardes, na frente da televisão, de certa maneira eu estava absorvendo uma matriz musical que depois surgiria na minha vida. Tendo passado na adolescência também por Salvador e tendo tido acesso a várias matrizes musicais naquela cidade, que é uma cidade muito rica culturalmente, e vendo movimentos como o de Gilberto Gil, Caetano Veloso, né, essa perspectiva tropicalista de antropofagia, de pegar os ritmos de fora, trazer para cá, mudar, isso foi, de certa forma, moldando minha visão. Agora, claro, na hora em que eu tento configurar uma forma, né, e o blues se oferece para isso, aí eu tento manter uma certa fidelidade ao gênero, embora eu flerte no meu show com funk, eu flerto com a ciranda, eu flerto com o sítio, para não ficar também engessado demais, né? Mas é muito interessante como essas matrizes vão chegando através da gente, através da cultura de massa. É como se fosse um blues antropofágico, né? Exatamente. Que você promove. Tem mais alguma coisa para a gente ouvir? Olha, tem uma música que o pessoal gosta bastante, que ela fala de uma situação de um camarada que está em São Paulo só ouvindo falar de como Natal é maravilhosa, né? Natal é uma cidade do sol, Natal cheio de... E aí ele resolve vir para cá. Chama-se Asilado Potiguar. E quando ele chega aqui, dada a sua condição econômica, ele não vai usufruir daquelas belezas que eram vendidas para ele, sim, ele vai ter que se submeter a outras condições, né? Então é assim, ó. Nem sei como é que eu vim parar aqui, nessa cidade do sol. Em São Paulo, onde eu vivia, era só melancolia, mas tinha algo que dizia que eu devia ter ficado, era lá. Fui uma prima da cunhada, da irmã, da namorada de um colega da minha turma que me disse que eu devia mudar. Me disseram que era massa, praia, duna, sol, cachaça. Mano, eu só conhecia fumaça. Me mudei para esse lado de cá. Cheguei numa quarta-feira, minha tia arrumadeira, num motel da Via Costeira, me ensinou o coletivo, passa na Bernardo e Vila e segue pela ponte de Igapó. Na estrada da Ridinha, segue sempre a mesma linha do semáforo entre a esquerda, vai até o fim da rua, vira na terceira esquina onde tem uma igrejinha. Na fachada tá escrito: Deus é amor. 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 Já faz tempo que eu tô nessa, minha vida é só promessa. Essa estrada não tem pressa não, pois o tempo só interessa pra quem tem a morte certa, que essa vida traiçoeira traçou. Nesse ônibus lotado todo mundo é passageiro, o cobrador quer meu dinheiro, o deputado quer meu voto, o patrão me quer devoto e o pastor me suga cada gota preciosa do meu suor. Já faz tempo que eu tô nessa, minha vida é só promessa. Essa estrada não tem pressa não, pois o tempo só interessa pra quem tem a morte certa, que essa vida traiçoeira traçou. Nesse paraíso ao norte, quem ficar parado é poste, e ainda há quem aposte. Eu só desejo a sorte de nunca morrer na bala de um pinta-coco. Louvado seja, meu Senhor. Muito bom, é um blues antropofágico e potiguar, né? E que fala exatamente dessa questão da narrativa e das tragédias cotidianas. Muito bom. Sabe, como é que está o Zé Smith? Quando é que a banda se apresenta? Já tem alguma coisa em vista? A gente está construindo uma telefone agenda. De contato. Nosso telefone de contato é 9146-9726.
E a gente está nessa fase, estreamos agora no dia 30 de abril, no Espaço da Boca, que foi o espaço que nos deu origem, e a gente está montando essa agenda e a intenção da gente é cada vez mais ampliar a penetração desse trabalho. Estamos com um plano aí, quem sabe, gravar um CD, e aos poucos, devagarzinho, a gente vai construindo essa proposta. E o público local, como é que está recebendo? Primeiro, as pessoas têm um certo espanto ao me reconhecer, porque eu já tenho uma carreira construída aqui na área de direção teatral. Assim, quando as pessoas percebem que sou eu fico assim, um pouco assustado. Pô, ele toca também. Mas aos poucos a gente vai ressignificando isso e essa configuração vai sendo absorvida. E está sendo muito bem recebido. Até agora, todos os espaços onde a gente canta, as pessoas querem saber, querem... E esperamos que esse projeto tenha longa vida. Todos nós, né? Bom, infelizmente o tempo chegou ao fim, eu desejo muita merda, como se diz no teatro, né? Sucesso a todos vocês. Obrigado, Fred. E, bom, a gente agradece mais uma vez vocês aqui, foi muito bacana mesmo, né? E o pessoal que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.